Bem-vindos, gente. Hoje o nosso programa Trocando Ideias é com o Dr. Demócrito Reinaldo e professor Sofiane, da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos os dois participantes, né, que aqui em nome do IDEA, os dois são integrantes do IDEA, e nós hoje vamos debater sobre a questão do monitoramento eletrônico na época de coronavírus. Professor Demócrito, como é que o senhor vê essa questão do monitoramento? O senhor acha que tem fundamento? O senhor acha que há uma invasão de privacidade? O senhor acredita que vai funcionar esse tipo de monitoramento aqui no país? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, professor Sofiane. Boa tarde. Eu acho que eu não utilizaria nenhum nome de monitoramento eletrônico, porque talvez esse nome ele gere assim uma expectativa ligada a alguns temores de invasão de privacidade. Mas eu diria assim, é necessário que o Brasil, como todo e qualquer país, diante dessa situação de gravidade extrema, né, da pandemia do coronavírus, estabeleça ou desenvolva políticas de combate à expansão da doença, se utilizando de ferramentas tecnológicas. Nós não podemos olvidar, não podemos esquecer ou deixar de utilizar, seria um grande erro, deixar de utilizar ferramentas tecnológicas que já existem e que podem ser utilizadas com eficácia, com efetividade no combate da doença. A exemplo, só para exemplificar aqui, nós temos, só citando, por exemplo, os países asiáticos, que vêm fazendo uso das tecnologias da informação para combater a pandemia do coronavírus. Portanto, respondendo a você, o primeiro ponto é sim, nós devemos utilizar as tecnologias da informação para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde para a contenção da doença. O segundo ponto é de que essas políticas públicas, já que nós vivemos num país democrático, num Estado de Direito, elas têm que ser desenvolvidas, têm que ser aplicadas, observando a ordem jurídica vigente. Então, nós temos aí um arcabouço, um conjunto de leis que precisam ser observadas, e dentro desse arcabouço de leis, nós temos normas, princípios que garantem os direitos fundamentais, e dentre esses direitos fundamentais, o direito à vida privada, à intimidade, o direito à locomoção. Uma coisa não é excludente da outra. Pode haver aí um equilíbrio, não é? Uma utilização das tecnologias, mas respeitando-se esses direitos individuais, essas garantias fundamentais previstas constitucionalmente e outras normas. Então, esse é o segundo ponto. Precisamos utilizar as tecnologias, mas também observando-se as normas existentes que garantem os direitos e liberdades individuais. Professor Sofiane, né, o professor é um estudioso da inteligência artificial. Professor, como é que o senhor vê essa questão desse monitoramento que o doutor Demócrito, né, não disse que é um monitoramento, né, na verdade? Como é que é essa questão do sigilo dos dados? O senhor tem alguma noção como é que os países asiáticos estão fazendo essa anonimação de dados? Porque nós aí estamos aí prestes aí a com a Lei Geral de Proteção de Dados, e a questão da saúde são dados mais sensíveis. Como é que a engenharia de informação, a computação, está se adaptando a essa questão dos dados
ficarem anonimizados? Boa tarde, professor Cássio, professor Demócrito. Realmente, primeiro, a palavra monitoramento é uma palavra muito forte, aí já foge um pouquinho e dá a impressão que a gente vai realmente atingir a privacidade das pessoas, mas hoje a maioria dos países, quase todos, para fim de combate à doença, estão usando esse monitoramento, esse recurso tecnológico para prever a movimentação das pessoas, localizar epicentros, etc., de doença. E isso é muito válido nesse combate a essa pandemia. Agora, a Lei Geral da Proteção de Dados, ela não proíbe, desde que há uma garantia que não vamos ferir as privacidades das pessoas, desde que nós não podemos mexer nos dados privativos das pessoas. E aí a grande polêmica, o grande problema, como garantir que realmente, quando você acompanha a movimentação de uma pessoa, garantir que os dados pessoais, sua privacidade não está sendo atingida. Aí o problema reside aí. As companhias de telefonia que vão fornecer essas informações, no Brasil nós já temos um estado como Pernambuco que já aplica isso. Já tem aplicativos que a Secretaria da Saúde e o governo de Pernambuco acompanham a movimentação das pessoas. E tem, na Alemanha, por exemplo, eles não usam GPS, é uma tecnologia de Bluetooth. Então, tem várias tecnologias e realmente precisam ser auditadas, verificadas, porque é possível, sim, fazer esse acompanhamento, mas sem manipular os dados pessoais. Mas precisa ter essa garantia, essa verificação, essa autenticação de que esses softwares, essas ferramentas tecnológicas, realmente não mexem nesses dados pessoais. E realmente depende de uma ferramenta para outra, de um aplicativo para outro, e precisa ser auditado antes de ser liberado pelo Poder Judiciário. Eu acredito que tem que passar, sim, por uma autorização judicial. Essa dificuldade, né, seria uma transparência, né, na verdade, dos sistemas de informação, né, para ver o que tipo de coleta que está fazendo. Mas eu acredito que a grande dificuldade aí é porque nós não temos esse órgão fiscalizador aí efetivo, né, para poder nós termos aí uma certeza, né, de que não tem sido outros tipos de dados sendo também transferidos de forma arbitrárias, né? Assim, como é que o senhor percebe isso, assim, essa dificuldade que nós temos aí para operacionar isso? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, instigado pelo professor Sofiane, que tocou num ponto fundamental. Eu disse o seguinte, que nós precisamos fazer o uso das tecnologias e, ao mesmo tempo, respeitar a ordem jurídica vigente, sobretudo no que tange aos direitos fundamentais das pessoas, os direitos ligados à privacidade individual. E o que é que os países do bloco, os países nas democracias capitalistas, nos países democráticos estão fazendo até o presente momento? Estão utilizando os dados de geolocalização, né, dados de localização, dados esses que estão em poder das operadoras, das concessionárias de serviços de telefonia e também dos provedores de serviços e aplicações da internet. Então, os governos nas esferas, aqui no Brasil, propriamente na esfera federal, não, mas governos estaduais, como, por exemplo, o governo de São Paulo e algumas prefeituras, como a Prefeitura do Recife e a Prefeitura do Rio de Janeiro, já estão utilizando esses dados de geolocalização para, vamos dizer, criar mapas, fazer levantamento estatístico de áreas onde existe maior ou menor aglomeração de pessoas,
para justamente saber se as políticas de isolamento social estão funcionando. Então, eles estão desenvolvendo, estão fazendo uso dessas ferramentas de monitoramento, de vigilância, né, do uso dessas tecnologias, utilizando esses dados de geolocalização, mas de uma maneira que, à primeira vista, parece que atendem às normas, sobretudo os princípios da Constituição brasileira. Por quê? Porque, pelo menos, o que se divulga, o que o governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura do Recife e do Rio de Janeiro está divulgando à imprensa, é de que esses dados de geolocalização eles estão sendo utilizados, mas de uma maneira agregada. Não pegam dados individualmente de uma ou outra pessoa, de maneira a identificar individualmente aquela pessoa, mas dados em conjunto, agregados, dados que não permitem identificar especificamente uma pessoa. Então, eles pegam esses dados, são dados, portanto, anonimizados, né, incapazes de identificar, de estar relacionado a uma determinada pessoa, e estão, então, com base nesses dados, desenvolvendo essas ferramentas de monitoramento. Se realmente essas políticas vêm sendo executadas dessa maneira, elas não há nenhum problema, porque se os dados são anonimizados, eles não se caracterizam como dados pessoais. E, portanto, aí não há nenhum tipo de risco à invasão à privacidade alheia, à privacidade individual dos cidadãos brasileiros. Agora, o ponto nodal é o ponto que o professor Sofiane tocou. Nós não temos ainda no Brasil uma agência, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou uma agência semelhante, uma agência governamental, ou um órgão, uma entidade, que possa fazer justamente o que o professor Sofiane chamou a atenção, a auditagem, a fiscalização, como é que essas políticas vêm sendo executadas, como é que essas ferramentas, esses sistemas foram desenvolvidos. Será que efetivamente esses sistemas só estão utilizando dados anonimizados? Esses dados anonimizados foram efetivamente anonimizados com técnica de segurança informacional eficaz, de forma que esses dados não possam ser reidentificados, não é? E qual o prazo de utilização? Esses dados depois vão ser eliminados, então teria que haver, já que não tem, teria que haver, como o professor disse, essa é a questão, algum tipo de fiscalização por parte de algum órgão governamental. E como aqui no Brasil ainda não existe uma agência reguladora com essas atribuições, é que isso nos deixa um pouco em uma situação de desconforto, por termos que confiar na palavra dos governos ou das entidades que estão desenvolvendo essas políticas de monitoramento, de vigilância. Professor Sofiane, o que o senhor pode completar isso? Quer completar alguma coisa sobre esse assunto? Fundamental o que o professor Domênico falou da necessidade da criação dessa agência no Brasil. Existe a lei, mas se não tem agência fiscalizadora que vai auditar o que está sendo feito, fica muito difícil. Quem vai garantir que a lei está sendo aplicada? Nós não temos nenhuma garantia que essas prefeituras e governo do estado que estão aplicando estão respeitando a lei. E outro ponto importante também, que falou o professor Domênico, qual é o prazo? Porque as informações vão estar disponíveis. Qual é o prazo de uso dessas informações? E não tem nenhuma garantia de não, apesar de você localizar as informações pelo celular,
mas se o celular tem dono, tem informações cadastrais na operadora, então fica muito difícil. Então, realmente, e não vejo assim, uma segurança jurídica, né, no uso dessas tecnologias no Brasil. Fica muito difícil garantir que essas informações não vão ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, realmente existe um órgão fiscalizador, mas também eles exigem que tem algum tipo de atuação, aplicativos, softwares tecnológicos, tem que ter realmente uma autorização judicial. Então, enquanto não tem esse órgão protetor no Brasil, deve a um governo, é possível fazer, só que tem que ter uma autorização judicial. Obrigado. O tempozinho da gente já está começando a esgotar, né? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, duas perguntas para cada um, para a gente finalizar dentro desse tempo, e assim a gente tem pouquinho minuto, ela tem que ser mais objetiva. Vou perguntar primeiro para o Demócrito, e depois em seguida a mesma pergunta para o professor Sofiane, tá? As duas perguntas são o seguinte: o adiamento da Lei Geral de Proteção aos Dados, ela foi uma medida acertada ou vocês acham que teria que entrar em vigor realmente a partir de agosto, agora de 2020? E a segunda pergunta, eu faço até um paralelo, né? Existe o A pontinho, né? C antes de Cristo e depois DC depois de Cristo, né? E eu faço até um paralelo com um trocadilho, assim, como é que vai ser o mundo? Vocês acham que vai ser um mundo antes de coronavírus? E se há um mundo depois de coronavírus? Professor Demócrito. As perguntas são... Eu respondo logo as duas ou a primeira? Não, as duas e depois aí a gente passa para o professor Sofiane, porque o tempo a gente vai acabar esgotando. Pois não, quanto tempo para responder? Eu acredito que uns 5 minutinhos para cada um é possível. Pois não. Se eu ultrapassar, você me controla, faz um monitoramento. Em relação à primeira pergunta, eu acredito que o adiamento, a prorrogação da entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, para mim é um crime de lesa pátria. Por quê? Porque, mais do que nunca, nós vamos precisar de leis, de um arcabouço legal, definindo e estabelecendo os procedimentos para a legitimidade do processo da atividade de tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque nós estamos justamente na iminência de um processo de risco de que nós tenhamos, por conta do clamor público da pandemia do coronavírus, uma espécie de uma grande extensão de coleta de dados, não só dados pessoais, mas dados pessoais sensíveis, dados relacionados à saúde, não é, das pessoas, por conta sob a alegação do combate ao coronavírus. Ora, proteção de dados não é incompatível com políticas públicas de combate ao coronavírus ou a qualquer doença. Agora sim é que nós precisamos que a lei entre em vigor para que os procedimentos estabelecidos na lei que legitimam a atividade de processamento de dados e que garantem a todos os cidadãos brasileiros os seus direitos fundamentais, essa lei entre em vigor. Porque senão nós corremos o risco, como eu falei, de que, sob o pretexto de se combater o coronavírus, as atividades de processamento de dados, sobretudo por parte de grandes empresas de tecnologia, seja
feita o processamento, a coleta, seja feita de uma forma indiscriminada e que empresas tomem poder, passem a controlar uma grande massa de dados sensíveis de cidadãos brasileiros. Então, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos leis, um arcabouço legal que defina os parâmetros da legitimidade da atividade de processamento de dados. Para mim, o adiamento da entrada em vigor da lei é um crime de lesa pátria. A segunda questão que você pergunta, como será o mundo depois do coronavírus? Eu andei lendo alguma coisa de alguns escritores que, inclusive, pregam que o capitalismo vai se acabar, que nós vamos ter aí o surgimento de países totalitários, porque o modelo chinês vai se tornar um modelo vencedor, porque a China conseguiu, utilizando métodos que seriam apropriados ou não em uma democracia, mas, de qualquer maneira, o Estado chinês conseguiu combater a pandemia de uma maneira mais eficaz ou num período mais curto. Eu não vejo dessa maneira. Eu acredito que o mundo mudará muito pouco nesse sentido. Nós não vamos ter o surgimento de estados totalitários ao modelo do regime chinês. O Estado chinês já era, muito antes do coronavírus, um Estado fechado, um Estado totalitário. Então, não foi a pandemia do coronavírus que fez surgir o Estado chinês no modelo que ele já atualmente é. Não acredito que as democracias capitalistas do mundo ocidental caminhem para ser estados mais totalitários ou mais arbitrários. Pelo contrário, eu acho até que esse momento pode até fortalecer o Estado de Direito, as normas de proteção de dados pessoais, porque é justamente num momento como esse que a sociedade brasileira e dos países democráticos vai se perceber da necessidade de se combater a doença, mas se combater a doença imaginando um futuro melhor, um futuro mais seguro, em que a gente consiga garantir mais à frente o nosso desenvolvimento como uma sociedade democrática e mais solidária. O aplicativo aqui me deu mais um pouquinho de tempo para a gente aqui. Então, acho que dá para... Realmente, professor Cássio, o mundo não será o mesmo depois desse episódio do corona. Eu já sou diferente. Realmente eu jamais acredito que nenhuma pessoa possa pensar que o mundo um dia ia parar. E o mundo parou. É uma coisa incrível. E até teve uma repercussão sobre a velocidade da movimentação da Terra, por causa dos... Enfim, mas as pessoas vão refletir muito sobre esse momento, que vai passar, eu tenho certeza, tenho fé, que vai passar e não... Tem estragos, sim, mas pelo menos no Brasil, eu acredito que não vai ser da forma que muita gente estava prevendo, 50 mil, 200 mil mortos, não vamos estar nessa situação, mas independente desse lado, as pessoas têm lado negativo, sim, mas tem lado positivo, que as pessoas vão refletir mais sobre o tempo da vida, que é um tempo curto, 70, 60, 100 anos, não sei, tem mais ainda é curto, e que tem que ser aproveitado, tem que amar o próximo, tem que amar as pessoas, tem que estar presente, fazer o bem para a sociedade, aproveitar cada minuto que passa e cuidar da nossa saúde, da nossa vida. Acredito que muda-se. Quanto à tecnologia, a lei da proteção de dados, ela tem o mérito de existir, ela
vai ser lançada em agosto. Tem várias demandas para adiar mais ainda, mas eu não creio que isso aqui vai ser feito, porque a gente precisa muito dessa lei, porque ela protege as pessoas, e dá tempo até agosto das organizações se prepararam, se adequaram e respeitar essa lei. É fundamental, e nessa época do coronavírus, que todo mundo quer aproveitar o momento para fazer esse tipo de levantamento, de movimentação, monitoramento e acompanhamento dessas movimentações das pessoas. Então, é fundamental que ela entre em vigor em agosto e que se cria realmente um órgão fiscalizador, um órgão que faz auditoria, tudo que possa ferir essa lei e ferir a nossa integridade, a integridade das pessoas, das nossas informações. Eu também não, assim, só para fechar o ponto com vocês, acho que dá para fazer mais algumas perguntas, que eles aumentaram um pouquinho o tempo da gente. Eu acredito que ela é o que a massa empresarial queria, é o adiamento da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E eu acredito que o momento foi oportuno para isso, né, do coronavírus, para ter essa pressão. Porque muitos não se prepararam, não ajustaram as ferramentas tecnológicas para a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Inclusive, até no outro programa que eu fiz com o professor Bernardo Grossi, inclusive o poder público estava mais prejudicado nessa área, porque, segundo o professor, seria onde que houve menos modificações internas para se adaptar à nova Lei Geral de Proteção dos Dados. Agora, nessa questão do coronavírus, aí, eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Eu acredito que haverá mudança, essa questão tecnológica mesmo, eu acho que ela vai vir com mais força, né, do uso de ferramenta tecnológica. Eu acredito que o home office deve ser uma tendência muito forte aí para os próximos anos. O ensino à distância, sem dúvida, aí você está vendo, eu tenho uma menina pequena, ela já está tendo aula de inglês à distância, e eu acredito aí que deve ser uma tendência forte para os próximos anos, né? E já que o nosso tema é questão de saúde, etc., eu vou fazer essa pergunta para o Demócrito, depois, em seguida, para o professor Sofiane. Nós temos a questão da telemedicina aí, né, no meio disso tudo, né? E tinha o Conselho Federal, aquela briga, se colocava a telemedicina, se não, se estava prematuro. Doutor Demócrito, dentro dessa situação de coronavírus, de fiscalização e a telemedicina, o que o senhor tem uma visão aí sobre ela? O senhor acredita que precisa de uma normatização melhor ou ainda estamos prematuros ainda? Eu acredito que a telemedicina, como qualquer serviço que possa ser prestado remotamente, obviamente está em plena evolução nesses tempos. Não é tanto que parece que o Conselho Federal de Medicina editou, vamos dizer assim, às pressas, uma nova instrução, uma nova norma, admitindo o uso da telemedicina, né, dos recursos da tecnologia de informação para efeito da realização de consultas médicas. Obviamente que esse recurso ele pode ter uma larga utilização, mas ele é um recurso que tem também algumas limitações, porque a telemedicina ela não dispensa, telemedicina, quando a gente fala de telemedicina, é mais o contato, a consulta médica do médico com o paciente. Ela pode ser útil em determinadas situações de contato prévio, para que o médico possa remotamente fazer alguma análise, examinar até por videoconferência alguns sintomas que o paciente relate, mas contato e posterior com o médico, isso nunca pode ser totalmente eliminado. Então, o que a telemedicina, nesse caso, assim, falando de uma maneira geral, essas consultas médicas via videoconferência, elas podem ser realizadas? Podem. Elas vão evitar que
Muitas vezes o médico não precisa estar presencialmente no mesmo lugar, geograficamente falando, que o seu paciente, mas ela não elimina completamente, e é essa a preocupação do Conselho Federal de Medicina, não pode eliminar completamente o contato pessoal do médico com o seu paciente. Isso sempre vai haver. A telemedicina, o uso da videoconferência para efeito de consulta pode ser utilizado com resultado aí bem eficaz, mas obviamente nunca poderá dispensar totalmente a presença do médico perante o seu paciente. Obrigado. Professor Sofiane, a questão realmente o avanço tecnológico na área médica é muito grande. O Brasil atrasou um pouquinho, né? Está um pouco atrasado nessa questão da telemedicina, e por parte realmente do Conselho Federal de Medicina, que não estava dando autorização a essa modalidade da área da saúde. E com o coronavírus, foi até bom nesse aspecto que o Conselho Federal de Medicina correu e baixou uma nota autorizando a várias atividades remotas da medicina. Mas vai desde a teleconsulta, o telediagnóstico, e até a telecirurgia. Hoje é possível que um médico possa atender uma pessoa remotamente. No Sírio-Libanês, existe um equipamento de cirurgia, que é até o único, parece, do hemisfério sul do planeta, que se pode fazer cirurgia no cérebro a partir do médico do outro país, outra cidade. Então, é uma ferramenta fantástica que ajuda muito. Você tem as pulseiras, por exemplo, você coloca na mão do idoso que mora sozinho, e que qualquer problema que possa acontecer para esse idoso, se cair, ficar mais de 20 segundos, o sistema já avisa o médico. Claro, não vamos passar do médico, esse sistema não vai substituir o médico, apenas um auxílio aos pacientes e aos próprios médicos, e uma ferramenta para os médicos ampliar o seu serviço. Então, a tecnologia, seja na medicina, em outras áreas, veio para ajudar, para auxiliar os profissionais, e realmente gostei da atuação do Conselho Federal em liberar. Claro que tem que ter acompanhamento, tem que ter muito cuidado, porque sempre tem os maus profissionais, mas é uma ferramenta fantástica que vai ajudar muito nessa época do coronavírus, e depois vai ajudar muito o desenvolvimento da saúde no Brasil. Obrigado. Agora, realmente, a gente já está chegando no nosso tempo, que eu acho que conseguimos aí ajustar o tempo aí, e passa rápido, né? Doutor Demócrito, só uma palavrinha final para a gente finalizar, e depois, em seguida, o professor Sofiane, para a gente encerrar aí essa entrevista. Eu acho que é a primeira entrevista do Instituto IDEA feito por videoconferência, né? E era já uma situação que tínhamos que fazer, porque somos um grupo espalhado, né, em vários estados, né, e a único medo a gente conseguir fazer o trocando ideias ou fazer uma situação dessa seria pela videoconferência, né? E eu acredito que vão ter outras mais aí. Professor Demócrito, as considerações finais aí, se o senhor quiser apontar aí, fique livre aí para falar. Eu só gostaria de agradecer, Cássio, o seu convite que me foi feito, e também ao professor Sofiane, para, neste momento, debatermos assim, assuntos tão interessantes, né, que são tão importantes para a sociedade brasileira no meio de um momento tão difícil, inesperado e imprevisível como esse. Só para fechar o meu raciocínio anterior quanto à questão de como será o mundo futuro depois da pandemia, eu volto a dizer que eu não tenho nenhum temor
de que essa crise mundial de saúde, ela possa, vamos dizer assim, provocar uma espécie de alteração geopolítica na conformação geopolítica do mundo. Eu não vejo a menor possibilidade dessa crise mundial de saúde transformar, vamos dizer assim, a estrutura ou regime político dos Estados-nação. A China continuará, certamente, um país totalitário sob o nosso modo de enxergar aquele regime de governo. Em relação à outra parte do mundo ocidental, eu acredito que essa crise mundial vai ajudar não a desestruturar as instituições democráticas, muito pelo contrário, acho que só vai fortalecer os regimes, os países democráticos que vão sair mais fortes na luta coletiva contra essa doença. Agora, eu tenho uma preocupação, e a minha preocupação, ela não é, como eu disse, em relação à possibilidade do surgimento de novos regimes de vigilância totalitária, mas eu tenho uma preocupação que essa crise, se nós deixarmos que o clamor público da necessidade do combate à pandemia do coronavírus faça com que grandes volumes de dados pessoais, dados sensíveis, dados de saúde sejam entregues a empresas privadas, as grandes empresas de tecnologia no mundo ocidental. Então, esse é meu temor, é de que no mundo ocidental, de que as grandes empresas de tecnologia, que até hoje não tiveram como acessar os dados sensíveis, os dados de saúde, se utilizem desse momento de desesperança humana para abocanhar, para, enfim, para finalmente alcançar os dados de saúde das pessoas. E isso, sim, representará um grande risco para as pessoas que vivem nos países ocidentais. Esse será um grande risco. Se as grandes empresas de tecnologia, que já dispõem de enormes volumes de dados e que controlam, de certa maneira, as nossas vidas, e que nos fazem, não só as pessoas individualmente falando, mas os próprios governos, fazem os governos reféns. Esse sim é o risco, é de que surja, é de que essa crise da pandemia do coronavírus faça aumentar o poder das grandes empresas de tecnologia, fomentando ainda mais o que se chama de capitalismo de vigilância. Então, nós não temos aqui o risco de surgir uma China, porque lá o governo é quem detém os dados das pessoas e controla a vida das pessoas. O risco aqui no Ocidente e nas democracias capitalistas ocidentais é das grandes empresas de tecnologia acessarem nossos dados de saúde a pretexto de combater essa pandemia do coronavírus. E aí elas vão passar a ser, como fala aí o Yuval Harari, uma nova categoria de super-humanos, que vão ter todos os dados das pessoas. E aí vão poder, efetivamente, controlar a vida das pessoas de uma maneira como nunca aconteceu na história da humanidade. Esse é o grande risco para a parte do mundo ocidental. É não deixar que esse desespero reinante
com a pandemia do coronavírus, faça com que os nossos dados passem a ser controlados por empresas privadas que já têm um poder político, um poder econômico e um poder de controle de dados descomunal. As grandes empresas de tecnologia ainda hoje não tiveram acesso aos dados sensíveis das pessoas, mas poderão, se os governos, se os cidadãos não atentarem para isso, poderão, neste momento, se utilizando da desesperança, se utilizando do temor generalizado com essa pandemia, passarem a desenvolver ferramentas de monitoramento muito mais amplificadas do que essas que estão sendo utilizadas pelo Estado de São Paulo, pelas prefeituras de Recife e Rio de Janeiro, desenvolver aplicativos e, sob a alegação de oferecer a cura, o combate definitivo contra o coronavírus, se apossar de nossos dados sensíveis. Esse é o grande perigo para o mundo ocidental. Eu vou passar para o professor Sofiane, mas só fazer uma complementação. Só reforça mais a sua linha de raciocínio que o adiamento da Lei Geral de Proteção aos Dados não deveria ocorrer. Porque, diante dessa linha, reforça mais ainda o momento que nós temos depois da Lei Geral de Proteção aos Dados. Exatamente. Nós temos dois grandes... A humanidade, ao meu sentir, da maneira como eu enxergo as coisas, a pandemia do coronavírus, ela traz dois grandes riscos para a humanidade. Primeiro é de que a doença possa vitimar um número muito grande de pessoas, sobretudo as pessoas mais frágeis, de um ponto de vista de saúde pessoal, como os idosos e as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Mas ela também traz outro risco associado a ela. É justamente esse, o do controle final que as grandes empresas de tecnologia possam ter sobre os dados das pessoas. E quem tem os dados das pessoas controla, tem o poder de controle da vida das pessoas. E aí não serão governos que ditarão as políticas futuras de como a sociedade futura vai ser moldada, mas empresas privadas é que terão o poder de definir no futuro as políticas públicas, não só na área de saúde, mas em qualquer outra área. Por isso, a necessidade da implantação, da necessidade da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da implantação imediatamente da Agência Nacional de Proteção de Dados. E talvez a necessidade de se elaborar novas leis de proteção de dados pessoais e de garantias à privacidade individual. O coronavírus para acessar nossos dados pessoais, para isso da saúde, é muito preocupante, mas tem essa esperança que no Ocidente as coisas são muito mais rigorosas, esse acompanhamento. Professor Demócrito, desculpa, professor Cássio, muito obrigado por esse bate-papo muito interessante, temas sensíveis, e tem que repetir essas reuniões. Eu acredito que o IDEA, ele tem uma missão muito grande que ele possa cumprir. O Brasil já criou a lei civil da internet, a Lei Geral da Proteção de Dados, e tem um ponto fundamental, o professor Cássio já sabe da minha preocupação, sobre um marco regulatório da inteligência artificial e da robótica. Então, hoje vamos ter sistemas inteligentes, robôs colegas, e não tem nenhuma lei que protege a gente desses sistemas e desses robôs que já nos Estados Unidos
já fazem parte da vida das famílias, etc. No supermercado você pode encontrar um robô que possa te orientar, etc. Mas a Uber já usa robôs que dirigem carros, então, na hora que acontece algum problema, não temos nenhuma lei. Na hora que um robô agride uma pessoa, seja verbalmente ou fisicamente, não temos lei. Eu acredito que tem que começar a trabalhar. A comunidade europeia já está trabalhando, já iniciou esse trabalho, e é um trabalho muito difícil e demorado, e acredito que no Brasil a ideia pode ter um papel fundamental, pode liderar esse movimento de trabalho, que no mínimo, acredito que terá uns 10 anos de trabalho para definir essa lei, o marco regulatório da robótica e da inteligência artificial. Sim, Cássio. A gente vai falando, dá vontade de perguntar, mas eu sei que eu tenho que contar, mas é rapidinho, assim, porque é uma curiosidade minha. Hoje nós trabalhamos, a indústria, né, que o pessoal fala, viemos da indústria 3.0, 4.0, em que seria, a 4.0 seria essa questão dos robôs, superando, né, trabalhos humanos, e que estaríamos entrando nessa política 4.0. Eu sei que às vezes posso estar sendo um pouco pretensioso, mas eu acredito que depois dessa questão do coronavírus, eu acho que nós vamos ter que repensar essas tecnologias. Eu acho que não vai ser essa geração 4.0 de fria, de que a máquina está substituindo. Eu acho que nós vamos ter que ter uma tendência mais humanizada, sabe, para essas ferramentas de robótica. Eu já não sei se seria uma renovação dessa indústria 4.0 ou se estaríamos aí com a indústria 5.0, né? Onde que as ferramentas elas têm o papel mais de agregar pessoas e mais humanizar as pessoas, né? É um ponto de vista assim meu, não sei, igual eu estou falando, não estou sendo um pouco pretencioso. Eu acho que, Cássio, você tem razão. Eu acho que estamos caminhando para uma nova visão dessa indústria 4.0, que possa ser até uma indústria 5.0 e uma 4.0 humanizada, que tem esse lado humano, que durante muitos anos foi deixado do lado. Então, realmente, você tem razão nesse aspecto. Não vamos pensar essa indústria 4.0 da mesma forma depois dessa pandemia. Eu tenho certeza que o bom senso leva a isto. Mas, de qualquer forma, hoje o mundo carece de lei realmente para essa questão desses sistemas inteligentes, esse chamado deep learning, essa aprendizagem profunda que hoje as máquinas estão aprendendo, e em breve a singularidade está prevista para entre 2029 e 2049, significa a inteligência da máquina vai ultrapassar a inteligência humana, a teoria da singularidade, e depois não se sabe o que vai acontecer no mundo. Será que vamos ser dominados pelas máquinas? Então, não é impossível, não, porque do jeito que a tecnologia está avançando e você tem sistemas inteligentes, então eles são capazes de tudo. Então, realmente, se desde então não se preocupar com esse lado jurídico, o lado da ética, da ciência, vamos ter problemas, porque sistemas inteligentes são cada vez mais sofisticados. A inteligência humana ela é fantástica, mas nada garante que a inteligência das máquinas... Hoje você tem robôs que fazem petições fantásticas, que um advogado passa, sei lá, uma semana, 2 semanas, um robô pode fazer em alguns minutos, com precisão, ele analisa até o comportamento do juiz, do desembargador que vai analisar. Então, são coisas extremamente sofisticadas, preocupantes, e que se realmente não começar a pensar essa questão, e colocar leis para isto, porque na hora que um carro bate uma pessoa, e essa pessoa, já aconteceu com a Uber, inclusive a Uber parou seus testes nos Estados Unidos durante alguns meses, mas já voltou, já está funcionando o carro autônomo, o carro inteligente, o carro sem motorista. Na hora que o robô colega faz alguma infração, não temos nenhuma lei para cuidar desses casos. E vai até a questão da saúde, na questão da segurança, etc. Então, máquinas tomando controle. Então, a ideia
uma sugestão, o Instituto IDEA pode liderar, iniciar esse trabalho de pensar, claro, fazendo de uma forma modesta, mas com suas competências dentro do grupo, iniciar esse trabalho de pensar essa indústria 5.0 e a regulamentação. Nós precisamos iniciar esse trabalho urgente, já estamos atrasados nesse aspecto. A Comunidade Europeia já iniciou esse trabalho de criação do marco regulatório da robótica e da inteligência artificial. Bom, professor Sofiani, e Demócrito, eu acho que nós precisamos de vários encontros, porque a gente tem bastante assunto para conversar. Professor Sofiani, muito obrigado aí pela oportunidade, e vamos ter outras oportunidades de conversar mais aí. Tá? Professor Demócrito, agradeço aí a sua presença aí hoje, nessa tarde aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, Cássio, e a também a iniciativa louvável do Instituto IDEA em estar realizando esse tipo de encontro tão essencial em períodos como esse. E vocês são os primeiros a ser entrevistado via teleconferência. Gente, muito obrigado, viu? Ficamos aí até a próxima.